O senador Jacques Wagner, do PT, propôs um projeto de lei que cria o regime especial de contribuição patronal previdenciária dos municípios, o Simples Municipal. Um sistema no qual municípios, principalmente os de pequeno porte, podem pagar uma alíquota menor no que diz respeito ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal. A alíquota seria devida de acordo com o PIB per capita do município. O assunto, inclusive, vai ser debatido hoje durante um webinar que será realizado pelo Grupo à Tarde, das 3 às 5 da tarde. A gente vai estar falando mais sobre esse webinar também ao longo do programa. Mas, por hora, a gente antecipa um pouco essa discussão, começando agora com o advogado especialista em Direito Público e Tributário, Jaime Cruz, nosso convidado aqui no Issa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Jaime. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Queria registrar aqui a satisfação de estar participando desse programa com vocês. Muito obrigado. Prazer todo nosso também. Jaime, a gestão das finanças públicas certamente tem sido um grande desafio para os gestores públicos, especialmente agora com a pandemia. Já tem prefeitura fazendo as contas de até quando vai suportar o aumento de gastos. Nesse cenário de arrecadação em baixa, repasses de recursos financeiros que não chegam ou não são suficientes, o que fazer quando a luz amarela acende para os prefeitos em relação aos cofres públicos? Jefferson, observe, a situação realmente dos municípios hoje, ela está beirando o estado crítico, porque, sem sombra de dúvida, as despesas são muito maiores do que as receitas. Nós precisamos, de alguma forma, tentar incrementar essas arrecadações e os prefeitos precisam adotar as medidas de austeridade de gasto, tentar ao máximo reduzir despesa. Mas nós sabemos que agora, em época de pandemia, onde você precisa fazer um investimento maciço na saúde e também não perder no horizonte o social, esses investimentos eles precisam ser reforçados. E isso faz com que os caixas da prefeitura, como você bem alertou, acenda a luz amarela e entre num estado crítico. Imaginando que prefeitos não consigam honrar seus compromissos, quais são as consequências para os próprios gestores públicos, Jaime? Nesse caso, Jefferson, a situação ela vai um pouco mais além em relação de uma mera responsabilização ou rejeição de contas. Hoje nós temos um cenário que o município, quando ele não consegue fechar as contas, automaticamente o gestor responde por até crime de responsabilidade, porque ele não estaria atendendo à lei de responsabilidade fiscal. E isso poderia desaguar em ações penais, ações de improbidade, seria uma responsabilização pessoal do prefeito. Outra questão que eu preciso também puxar quando falamos em gasto público, em dívida pública, para a questão do INSS, para a questão previdenciária. E, sem sombra de dúvidas, eu diria que hoje é o grande problema que existe na administração pública. A dívida previdenciária. Perdão? A dívida previdenciária, o grande gargalo, digamos assim. Exatamente. A dívida previdenciária, por quê? Hoje o município, ele, além da contribuição do segurado, ele tem que recolher 22% de alíquota da folha de pessoal. É um percentual elevado, é um percentual que pesa no orçamento municipal e de alguns anos para cá, especificamente 2013 para cá, com a edição de parcelamentos especiais, sempre que o município não consegue honrar esse compromisso, ele começa a sofrer sequestros na cota do FPM, que é a principal receita, eu diria, de 90% dos municípios baianos. E quando isso acontece, desestabiliza qualquer relação financeira, programação financeira, e isso faz com que o município acabe criando uma bola de neve e não consiga, inevitavelmente, cumprir os seus compromissos. Doutor Jaime, tem uma questão que tem sido muito recorrente dos prefeitos, que é a a alíquota do INSS cobrada de entes públicos em comparação com outros tipos de empresas, como, por exemplo, clubes de futebol. O senhor acredita que é possível uma mudança na legislação que, de alguma forma, permita que entes públicos paguem um valor diferenciado, como é, inclusive, a proposta do senador Jacques Wagner? Fernando, sua colocação é perfeita e eu diria que esse é o grande desafio dos movimentos municipalistas hoje em dia. O que é que está acontecendo hoje? Existe a iniciativa, o projeto do senador Jacques Wagner, inclusive eu tenho algumas sugestões, algumas ressalvas em relação ao projeto, mas eu diria que ele é o ponto de partida.
Eu apenas, para poder tentar responder a sua pergunta com um exemplo, teve um deputado que ele, no ano passado, ele encaminhou um projeto de lei que durante a pandemia fossem reduzidas as contribuições previdenciárias à metade, a alíquota à metade, no período de agosto a dezembro do ano passado. Isso representava uma renúncia de receita de 88 bilhões de reais para a Previdência. Então, reduzir a alíquota dos municípios hoje, que inevitavelmente constitui uma receita segura para o INSS, já que quando o município não paga, gera o sequestro, realmente será um desafio enorme. É possível? Sim. Agora vai precisar de muito boa vontade do governo federal em dizer, eu quero ajudar os municípios, é uma forma que eu tenho como fazer para regularizar a situação. Agora, sem sombra de dúvida, será muito difícil. As despesas com INSS entram na cota de gastos com o pessoal do tribunal, que o Tribunal de Contas avalia dos municípios? Como é que funciona essa questão? Porque há um aumento expressivo da dívida dos municípios com INSS e há uma limitação do percentual com despesa de pessoal, que pode gerar, inclusive, a questão da improbidade administrativa. Como é que os gestores têm lidado com esse tipo de situação? Pronto, vamos lá. Tratando do reflexo das contribuições previdenciárias no âmbito do Tribunal de Contas. O primeiro ponto de partida é justamente esse que você colocou. O artigo 18 da Lei de Receita Fiscal, ela estabelece quais são as despesas do município que incidirão no índice de pessoal. E encargos sociais, contribuições previdenciárias, é uma delas. Toda a despesa que o município paga com encargo social, com previdência social, será computado para o índice de pessoal. E aí o município tem um limitador de 54% e sempre quando transborda desse limite, a consequência é a rejeição das contas do município. E aí você tem uma responsabilização pessoal do gestor, que por vezes, como eu falei, acaba desaguando em ações penais, ações civis públicas, todas promovidas pelo Ministério Público ou provocadas pelo tribunal. Como é que o senhor avalia, Jaime, como é que o senhor avalia o cenário de, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes esse cenário da gestão dos recursos públicos acaba sendo marcado por ações ilegais, antiéticas também praticadas por servidores de diferentes níveis hierárquicos que, vamos dizer, colocam seus interesses pessoais ou de terceiros à frente do público. Isso é uma marca da gestão pública brasileira? O senhor avalia dessa forma ou, de fato, é exceção? Na realidade, Jefferson, eu consigo enxergar isso como exceção. Por ter uma vivência do cotidiano hoje da administração pública, trabalhando, assessorando alguns municípios, a gente observa que o gestor, quando ele senta na cadeira, ele realmente está bem intencionado. Ele procura renunciar à sua vida particular e começa a dar sua parcela de colaboração para o município. Acontece em alguns casos que ele simplesmente se depara com as dificuldades que tem, seja no campo político, seja no campo administrativo e principalmente no administrativo, que acaba desestimulando. E aí você tem as consequências, as gravidades, as sanções que são decorrentes desses descumprimentos administrativos, que eu diria apenas de forma legal, que acaba desestimulando e afastando essas pessoas que realmente têm um bom propósito, que de fato querem colaborar com o município. Eu posso até citar um exemplo recente, voltando a essa questão previdenciária, como eu citei há pouco, quando o município não paga no dia 20 de cada mês, ele sofre a retenção no dia 10. E essa retenção vem sempre acompanhada dos encargos legais dos juros e multas. E o Tribunal de Contas Públicos dos municípios, eles têm determinado que os gestores restituam esses valores do bolso. Eu tenho uma situação, que isso é público e notório, do município de Ilhéus, onde o gestor foi condenado a ressarcir em um único exercício R$2.200.000. Se ele pegar o subsídio dos 4 anos, ele não consegue sequer atingir 50% desse valor. Então, isso acaba desestimulando, porque se depara com os problemas, é uma dívida recorrente, não tem ações que possam fazer, e depende diretamente do governo federal, e ainda vem as sanções diretamente no CPF. Então, a gente está deixando de ter uma sanção especificamente no CNPJ do município, que seria a ausência de regularidade fiscal, e ela começa a transcender essa responsabilidade e indo diretamente no patrimônio pessoal do gestor. É um cenário certamente bem complexo. Tem que deixar com que os gestores fiquem atentos a todos esses detalhes. Muito obrigado
pelos seus esclarecimentos. Advogado especialista em Direito Público e Tributário, Jaime Cruz, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Até uma próxima. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Jefferson, Fernando, continuo à disposição. Um abraço a todos. Tá certo, e a gente reforça que hoje vai ter uma discussão exatamente sobre a gestão pública municipal, a saúde financeira dos municípios, durante um webinar realizado pelo Grupo à Tarde, das 3 às 5 da tarde. Ao longo aqui da programação, a gente vai estar detalhando um pouco mais sobre esse webinar. Agora, quantos minutos? Deixa eu ver aqui. 23 minutos. 23 minutos para as 8 na tarde, FM.